Gente linda e maravilhosa, sejam bem-vindos à nossa 20ª live de estudo de leitura do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. 20 lives já, minha gente, minha nossa. E vamos lá, hoje a gente vai no capítulo 17, página 243, quase no finalzinho do livro. E hoje ele vai falar de como usar a mente subconsciente para perdoar. Quem é que precisa perdoar alguém? Então será interessante escutar e acompanhar a leitura deste capítulo. Vamos lá então, que ele é meio extensinho, vamos lá. A vida não tem favoritos. Nossa, já começou com uma frase de impacto. Vou adotar, a vida não tem favoritos, porque às vezes a gente fala que Deus tem os preferidos dele, sim. Então vamos ver se o capítulo aí desmente isso que o povo fala. Deus é vida e o princípio da vida flui através de você neste momento, enquanto lê e pensa nessas palavras. Deus gosta de manifestar-se em você, como harmonia, paz, beleza, alegria e prosperidade. Isso é chamado de a vontade de Deus ou a tendência da vida. Viu? Deus gosta de se manifestar na gente de todas essas formas ali que ele fala, com harmonia, paz, beleza. Se você cria na mente resistência à passagem do fluxo de vida, esse bloqueio emocional semeia confusão no subconsciente e causa todos os tipos de condições negativas. Deus nada tem a ver com as situações de infelicidade e caos no mundo. Elas são causadas pelo pensamento negativo e destrutivo da espécie humana. Constitui um grave erro, portanto, culpá-lo pelos problemas ou doenças que nos afligem. Numerosas pessoas criam habitualmente resistências ao fluxo da vida, acusando e censurando pelo pecado, pela doença e pelo sofrimento da humanidade. Outros lhe atribuem culpa por dores, mal-estar, perda de pessoas amadas, tragédias pessoais e acidentes. Enfurecem-se com ele e julgam responsável por seu sofrimento. Enquanto alimentarem estes conceitos negativos sobre Deus, tais pessoas enfrentarão reações negativas automáticas na mente subconsciente. O que não conseguem compreender é que castigam a si mesmas. Elas precisam compreender a verdade. Obter a liberação e renunciar a toda e qualquer condenação, ressentimento e raiva contra qualquer pessoa ou poder fora de si mesmas. Se assim não agirem, não adianta esperar vida sadia, feliz ou criativa. No momento em que acolherem o amor na mente e no coração, no momento em que acreditarem que Ele é um Pai carinhoso, que as protege, ama, orienta, sustenta e lhes dá força, esse conceito e crença sobre Deus, ou princípio da vida, será aceito pela mente subconsciente e elas se beneficiarão de incontáveis maneiras. A vida nos perdoa sempre. O princípio da vida contém e abre-nos um tesouro infinito de perdão. Perdoa-nos quando cortamos o dedo. A inteligência subconsciente existe em nós. Vou ler de novo. A inteligência subconsciente existente em nós age imediatamente para curar o ferimento. Novas células constroem pontes de um lado a outro do corte. Se contraímos uma infecção provocada por determinado organismo nocivo, a vida nos perdoa e cerca e aniquila o invasor. Se queimamos na mão, o princípio de vida reduz o edema e a congestão e dá-nos nova pele, tecidos e células. A vida não alimenta rancor contra ninguém. Está sempre nos perdoando. Traz de volta a saúde, a vitalidade, a harmonia e a paz. Se cooperarmos com ela, isto é, se pensarmos em harmonia com a natureza. Lembranças negativas, rancorosas, amargura e má vontade atravancam e impedem a circulação do princípio de vida em nós existente. Como ela baniu o sentimento de culpa. Harriet trabalhava até tarde no escritório todos os dias. Frequentemente só voltava para casa depois de meia-noite.
e alimentava a esperança de que os chefes e colegas a admirassem por ser tão esforçada. Mas nada disso acontecia. Uma vez que ela era, em geral, a única a fazer serão, os demais nem mesmo sabiam de sua rara dedicação ao trabalho. Enquanto isso, sua família enfrentava sérias dificuldades. O marido e os 2 filhos mal sabiam como ela era. Quando a equipe júnior de beisebol, onde o filho Lawrence jogava, chegou às semifinais, Harriet não só não foi assistir ao jogo, mas nem mesmo perguntou quem vencera. Para complicar ainda mais as coisas, o médico disse-lhe que sua pressão arterial estava ficando perigosamente alta. Harriet veio me procurar quando o marido lhe disse que queria separação. Perguntei-lhe por que o excluíra de sua vida e demonstrava tão pouco interesse pelos filhos. No princípio, ela explicou que era obrigada a trabalhar tanto assim, simplesmente para conservar o emprego. Perguntei-lhe se os colegas trabalhavam tantas horas extras como ela. Não, reconheceu, os outros cumpriam o horário normal e em nada eram mais competentes do que ela. Sugeri-lhe o motivo porque achava que ela trabalhava tanto. Há alguma coisa corroendo por dentro, disse eu. Se não houvesse, você não trabalharia dessa maneira. Você está se punindo por alguma coisa. Por algum tempo ela resistiu à sugestão. Insistiu em que seus hábitos de trabalho eram normais e que os outros, sim, é que eram preguiçosos. Finalmente, contudo, reconheceu um profundo sentimento de culpa. 15 anos antes, com a morte do pai, fora testamenteira do espólio e deliberadamente deixara de entregar uma grande soma ao irmão mais novo. Por que você fez isso? Perguntei. Foi questão de cobiça? Claro que não, respondeu ela. Meu irmão, bem, ele tinha um gravíssimo problema com drogas. Eu sabia o que aconteceria ao dinheiro se o entregasse a ele. Disse a mim mesma que o estava economizando para quando ele conseguisse largar o vício. E? Perguntei. Harriet respirou profundamente. Isso nunca aconteceu. Ele se suicidou. Talvez não tenha premeditado, mas o resultado foi o mesmo. Ele tinha apenas 26 anos. Eu pensei muito nisso. O que teria acontecido se eu não tivesse ficado com dinheiro? Talvez ele tivesse usado para pagar um programa de reabilitação e poderia estar ainda conosco. É culpa minha ele ter morrido. Perguntei. Se pudesse fazer tudo novamente, o que faria? Não sei, respondeu ela sacudindo a cabeça, mas sei que me esforçaria mais para ajudá-lo, em vez de censurá-lo porque ele tinha um problema. Mas, na ocasião, você achou que tinha razões para agir assim? Perguntei. Achou que fazia a coisa certa? Claro, retrucou ela, mas agora acho que agi mal. O dinheiro não era meu. De modo que agora você não faria a mesma coisa? Não, não faria, disse ela, o rosto sério. Mas isso não importa, eu jamais poderei ser perdoada pelo que fiz. Roubei meu próprio irmão e ele morreu. É apenas justo que Deus me castigue, eu mereço isso. Expliquei-lhe que Deus não a estava castigando, ela mesma estava se punindo. Se usar mal as leis da vida, você vai sofrer como consequência. As forças da natureza nada têm de más. O uso que lhes damos é que determina se produzirão bons ou maus efeitos. A eletricidade não é má. Depende de se você a usa para iluminar sua casa ou aplicar um choque fatal em alguém. O único pecado é a ignorância da lei. E o único castigo, a reação automática dela quando é mal usada. Se você usa mal os princípios da química, explode o local de trabalho. Se dá um murro numa tábua, é possível que a mão comece a sangrar. A tábua não tem nenhuma culpa. A culpa está no mau uso que você lhe deu. No fim, consegui ajudar Harriet a compreender que Deus não condena nem castiga ninguém. Seu sofrimento era devido à reação da mente subconsciente, à sua maneira negativa e destrutiva de pensar. O que ela precisava era de perdão, mas também saber o que o verdadeiro sentido de perdão é. O perdão de si mesmo. Acho que vou ter que pegar minha água ali. O perdão alinha nosso pensamento com a divina lei da harmonia. A autocondenação é o inferno, prisão e restrição. E o perdão, o céu, harmonia e paz.
Tirando da mente o peso da culpa e da autocondenação, ela obteve cura completa. No exame médico seguinte, a pressão voltou ao normal. A explicação a curou. Então, gente, igual ali o caso dela falando que achou que o irmão ia fazer isso ou aquilo, a gente tem que aprender a respeitar o destino das pessoas. Como ela disse, não era da conta dela se o irmão iria usar para droga, se o irmão iria querer usar para reabilitação. Quando a gente tenta manipular o outro, igual ela pegou o dinheiro pensando em devolver ali no futuro, a gente acha que está ajudando, mas a gente está complicando a vida da pessoa. Não, de novo, não é da conta dela se o irmão adulto quer fazer X ou Y com a herança que é dele. Então, muitas vezes a gente tenta apagar o fogo dos outros, tenta se meter no destino do outro e a gente complica as coisas para ele. Por quê? Porque se a pessoa está passando por determinada situação, é porque ela criou aquilo, de uma forma ou de outra ela atraiu aquilo. E ela precisa passar por aquilo, ela enfrentando os problemas, para que a vida não mande de novo aquele aprendizado para ela. Porque senão a pessoa está ali passando por um perrengue, eu venho ali e resolvo. Quem resolveu foi a pessoa ou fui eu? Fui eu. Ela vai andar mais um pouquinho, a vida vai mandar de novo problema, para ver se a pessoa resolve agora. E se eu fico apagando o incêndio dos outros, a pessoa segue a vida e a vida continua jogando problema ali, até que a pessoa que criou o problema olhe para ele, resolva ele e aquele ciclo se encerre. Então é bem sério a gente ficar pegando o karma dos outros, digamos assim, pra gente, porque isso complica o nosso campo também. Vocês viram o que aconteceu na vida dela. Emprego, trabalhando demais por culpa, destruindo o casamento, destruindo a vida porque se sentia culpada pelo que fez. O assassino aprendeu a se perdoar. Arthur, há muitos anos, cometeu homicídio na Europa. Quando me procurou, sentia grande angústia e tortura mental. Acreditava que Deus tinha que castigá-lo pelo terrível ato que cometera. Pedi-lhe que me contasse o caso. Segundo ele, descobrira que a vítima estava tendo um caso com sua esposa. Chegara mais cedo de uma caçada e o surpreendera em flagrante, e num acesso de fúria, atirara no homem, matando-o. O sistema judiciário foi leniente, cumpriu pena de apenas alguns meses de prisão. Ao ser solto, divorciou-se da esposa e emigrou para os Estados Unidos. Após vários anos, casou-se com uma americana. Ele e a esposa foram abençoados com 3 lindos filhos. Fez carreira bem-sucedida em um campo de atividade em que tinha oportunidade de ajudar muitas pessoas. Era apreciado e respeitado pelos colegas, mas aparentemente nada disso o ajudava. Após todos estes anos, continuava a culpar-se pelo que acontecera. Após ouvir-lhe a história, expliquei que, segundo a ciência, todas as células de nosso corpo são renovadas a cada 11 meses. Tanto física quanto psicologicamente, ele não era mais o mesmo homem que cometera aquele homicídio, que acontecera muitos anos atrás. Além disso, ele evidentemente se transformara também, tanto mental quanto espiritualmente. Nesse momento, transbordava de amor e boa vontade para com a humanidade. A pessoa que cometeu aquele crime anos atrás estava morta, mental e espiritualmente. Recusando-se a se perdoar, ele condenava um inocente. A explicação produziu um efeito profundo. Disse-me ele que se sentiu como se um grande peso tivesse sido retirado de sua mente. E compreendeu pela primeira vez o sentido interno da verdade seguinte da Bíblia. Ele traz aqui um capítulo aqui de Isaías, que fala assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Continuando então. Críticas não podem feri-lo sem seu consentimento. Uma professora primária chamada Ramona procurou-me após uma palestra. Disse-me que recentemente fora obrigada a fazer um discurso. Em seguida, uma colega lhe enviou um bilhete cheio de críticas. Dizia que a Ramona falava rápido demais, engolira palavras e nem ao menos pudera ser ouvida com clareza.
Ai, falar rápido demais é meu problema também, igual dessa professora aqui. Ramona ficou magoada e furiosa. Sentiu grande raiva da colega e na escola procurou evitar qualquer contato com ela. Quando a interroguei, Ramona reconheceu que merecia muitas das críticas. Não tinha experiência em falar para adultos. Antes sentira-se nervosa e depois feliz por ter acabado a aprovação. Esse era o motivo por que ficara tão magoada com as críticas da colega. Era como se alguém espinafrasse um bebê que estava aprendendo a andar, não por correr, quando simplesmente andar já era uma façanha extraordinária. Enquanto conversávamos, Ramona começou a compreender que sua primeira reação fora infantil. Acabou por reconhecer que o bilhete constituíra, na verdade, uma bênção e um corretivo muito necessário. Resolveu melhorar nesse particular e matriculou-se em um curso de oratória, oferecido por uma faculdade próxima. Paralelamente, ligou para a autora do bilhete para lhe agradecer pelo interesse e pelas boas informações. Gente, essa questão da gente, eu que estou trabalhando agora num tratamento coletivo da criança interior, é muito curioso quando a gente se depara, igual ela ali, ela estava magoada, não queria, a colega fez uma crítica para ela, em vez dela olhar pelo lado construtivo, por exemplo, igual o livro ali contou, realmente eu não falo bem para adultos, realmente não estou pronta para isso. Em vez de ela olhar com o óculos da adulta, o que ela fez? Ela olhou com o óculos da criança. E quando a gente era criança, se alguém xingava a gente ficava chateada, a gente ficava emburrada, a gente fazia birra, a gente chorava, a gente externalizava que a gente não gostava. Criança consegue disfarçar bem quando não gosta de alguém? Criança não consegue, criança é muito sincera. Então, o que ela fazia? Quando via a colega, fugia. Tipo, não vou brincar contigo, não quero papo contigo, em vez de conversar. Claro, se a colega fosse essas pessoas tóxicas, que a gente sabe que tem gente que parece prazer de atucar outro, o que ela precisava fazer? Conversar ali, olha, concordo com isso, não concordo com isso, e se é preciso, a gente mantém distância. Ninguém precisa estar sendo capacho dos outros ali, mas também não fugir de ouvir ali, de uma troca que pode sim ser construtiva, como no caso dela, que ela procurou estudar, procurou se aperfeiçoar. Então é sempre importante a gente prestar atenção se é nós adultos que estamos interpretando aquilo ou se é a nossa criança interior que está interpretando aquilo. Continuando então. Como ser compassivo? Obrigada quem está aí na live, gratidão a vocês. Vamos lá. Mas e se o bilhete recebido por Ramona fosse absolutamente infundado? E se ela tivesse boa razão para pensar que a crítica ao discurso simplesmente não tinha fundamento? Nesse caso, Ramona teria que compreender que alguma coisa no discurso, fosse na apresentação ou no conteúdo, perturbar os preconceitos, superstições ou crenças sectárias mesquinhas da autora do bilhete. O problema neste caso não seria seu, mas da colega que o escrevera. Compreender isso implicaria dar um primeiro passo essencial para a compaixão. O passo lógico seguinte seria orar pela paz, harmonia e compreensão da colega. Nós não podemos ser magoados quando sabemos que somos senhores de nossos pensamentos, reações e emoções. As emoções seguem os pensamentos e temos o poder de rejeitar todos os que nos perturbam ou incomodam. Gente, que a gente, como ele disse ali, a harmonia, a paz, quando a gente tem controle, primeiro, quem eu sou, como é que eu sou, ter clareza, eu tenho clareza das minhas virtudes, clareza dos meus defeitos. Quando eu interajo com outra pessoa, eu não posso permitir que a pessoa, o que ela acha de mim, o jeito que ela conversa comigo, atue como se eu fosse uma marionete dela. Então a pessoa foi gentil comigo, eu vou estar feliz. A pessoa veio e reclamou, agora eu tô triste. Eu não posso depender a minha vida, o meu estado emocional da forma que os outros são. Senão eu vou ser uma marionete na mão de todo mundo. A gente tem que ter bem dentro da gente centrado. E entender quando há alguma crítica, a gente vai dizer, nossa, é verdade, eu tenho que melhorar nisso. Ou, não, isso não tem cabimento, isso é
a pessoa tá criticando isso em mim porque é provavelmente uma falha dela, ela não sabe lidar bem com isso, é uma crença dela, e tá tudo bem, uma hora ela desperta, uma hora ela abre a mente, uma hora ela vai enxergar isso. E não é meu papel ir lá pro outro, dar na cara dele e dizer, olha, é assim, assim, assado. Não, cada um tem seu tempo de assimilar, de expandir, de crescer intelectualmente em todas as áreas. Continua. Abandonada no altar. Há alguns anos fui chamado para realizar um casamento em uma igreja próxima. O noivo não apareceu. Nossa, a gente só vê isso em novela, né, em filme. Aconteceu ali, o autor presenciou isso. Ao fim de 2 horas, a esposa quase derramou algumas lágrimas. Ao fim de 2 horas, a esposa quase derramou algumas lágrimas e disse em seguida: orei pedindo orientação divina. Essa pode ser a resposta à minha oração, porque ele, né, Deus, nunca falha. A reação dela reafirmava a fé em Deus em todas as coisas boas e não sentiu amargura no coração porque, como disse, por mais que eu ansiasse por isso, acho que esse casamento, forçosamente, não teria sido a ação correta, porque orei por ação correta, não apenas por mim, mas por nós dois. Essa jovem passou serenamente por uma experiência que poderia ter lançado outra pessoa à depressão. Sintonize a inteligência infinita existente no seu subconsciente. Confie na resposta com tanta certeza quanto confie em seu pai e sua mãe quando carregavam nos braços. Essa é a estrada real para o equilíbrio e a saúde mental e emocional. Nossa, adorei esse exemplo. E não é verdade? Quando a gente era bebê, alguém andava no colo do pai, da mãe ou da avó, não sei de quem, sentindo medo de ser derrubado do chão, no chão? Isso nunca passou, acredito, pela cabeça de ninguém. A gente erguia, eu lembro que eu erguia os braços, me pegavam no colo e eu seguia feliz da vida. Pessoa que aguente carregar, o adulto que se vire. A gente não tinha medo, a gente confiava. E agora, porque adultos, quando a gente, igual ela ali, pediu que seja feito melhor para nós dois, se não é para ser, para ela ter feito aquela oração ali no altar, é porque provavelmente os dois estavam com dúvidas sobre casar ou não. Porque senão ela não faria essa oração ali. Pode fazer essa oração quando tava namorando, quando tava ficando noiva, mas no dia do casamento fazendo aquela oração porque ela sabia internamente que tinha algo de errado, que quem sabe é que ela não era a melhor escolha para eles. E a partir do momento que ela teve a resposta, ela agiu com maturidade. Entendo que não era o melhor e tá tudo bem. Doeu? Doeu. Muitas vezes as experiências da gente nos machucam. Às vezes os outros nos machucam, às vezes a gente machuca os outros. Mas segue o baile, como disse o outro. Vamos ver aí o que vai, né, deixar a vida nos surpreender. É errado casar. Sexo é imoral e eu sou imoral. Nossa, quem é que tinha esses pensamentos? Vamos ver. Uma jovem procurou-me após uma de minhas palestras. Disse que se chamava Carol. Fiquei impressionado com a aparência dela. Usava um vestido preto simples e meias compridas também pretas. Rosto pálido e sem expressão, sem pelo menos vestígios de batom ou qualquer outra maquiagem. Maneiras controladas, mas também vigilantes, como se pensasse que as pessoas em volta poderiam de repente começar a agir de forma imoral. Logo depois, Carol começou a relatar a educação que havia recebido. Fora criada pela mãe que lhe ensinara que dançar, jogar cartas, nadar ou namorar eram pecados. De acordo com a mãe, todos os homens eram maus. Sexo nada mais era do que devassidão, inspirada pelo demônio. Se desobedecesse a estes mandamentos, se deixasse de segui-los ao pé da letra e espírito, arderia eternamente no inferno. Quando saía com rapazes do escritório onde trabalhava, Carol sentia um profundo sentimento de culpa. Estava convencida de que Deus a castigaria. Um rapaz de quem gostava muito propôs-lhe casamento, mas ela recusou. Ou, como me disse, é errado casar, sexo é imoral e eu sou imoral. Era o velho condicionamento falando. Claro que essa jovem transbordava de culpa. Como poderia ser de outra maneira? Era-lhe impossível viver de acordo com as crenças da mãe. Era-lhe impossível também evitar o pensamento de que havia alguma coisa errada nessas crenças.
o princípio da vida que flui através de todos nós, lutava por reconhecimento e expressão. Sugeri a Carol que tentasse aprender a se perdoar. Perdoar implica renunciar a algo. Ela precisava renunciar a todas as falsas crenças e trocá-las pelas verdades da vida e por autoestima. Carol vinha conversar comigo uma vez por semana. Isso durou 10 semanas. Ensinei-lhe o que aprendera sobre o funcionamento das mentes, consciente e subconsciente, como vem explicando neste livro, compreendendo aos poucos ter sido vítima de lavagem cerebral, que fora hipnotizada e condicionada por uma mãe ignorante, supersticiosa, fanática e frustrada, iniciou finalmente uma vida maravilhosa. Por sugestão minha, passou a usar roupas mais atraentes, foi à sessão de cosméticos de uma loja no centro e recebeu uma ajeitada geral gratuita, fez aulas de dança e aprendeu a dirigir. Aprendeu também a nadar, jogar cartas e a bater papo com rapazes. Rompeu inteiramente com a família e começou a amar e dar valor à vida. Descobrindo sua natureza interior, Carol começou a orar por um companheiro, afirmando que o Espírito Infinito atrairia para ela um homem com quem pudesse harmonizar-se por completo. Certa noite, ao deixar meu consultório, encontrou um rapaz que estava à minha espera. Apresentei-os casualmente. 6 meses depois, eles se casaram. Continuam casados e felizes. O perdão é necessário para a cura. Marcos 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoar ao próximo é essencial, se queremos paz mental e saúde radiante. Precisamos perdoar a todos os que um dia nos feriram, se queremos saúde e felicidades perfeitas. Perdoar a si mesmo, harmonizando seus pensamentos com a lei e a ordem divinas. Você não pode perdoar-se absolutamente até que tenha antes perdoado aos outros. Recusar o perdão a si mesmo é nada mais, nada menos do que orgulho espiritual ou ignorância. Na medicina psicossomática moderna está sendo constantemente enfatizado que o ressentimento, a condenação de outrem, o remorso e a hostilidade estão por trás de um número imenso de doenças, variando de artrite a problemas cardíacos. O estresse causado por essas emoções negativas pode afetar diretamente o sistema imunológico, deixando vulnerável a infecções e doenças. Igual fala ali, o estresse ocasionado por esses sentimentos. A gente tem esse corpo emocional que sente essa vibração, mas a gente tem esse corpo físico aqui maravilhoso. E todas as vezes que a gente permite um pensamento negativo, que estresse, raiva, ciúmes, medo, vontade de matar o nosso corpo libera, as nossas glândulas liberam substâncias. E dependendo da substância, dependendo da quantidade, dependendo da frequência que é liberada, acaba nos machucando, nos maltratando, alterando a pressão, problemas cardíacos, igual ele falou ali. Qual outro problema que ele falou? Artrite, então assim, doenças de pele, queda de cabelo. A gente acaba perdendo às vezes partes do corpo, é cistos, é isso, é aquilo. Por quê? Porque aquilo ali, quando ataca o corpo físico, a gente automaticamente olha, nossa, por que eu tô assim, o que aconteceu isso? Ou deveria olhar, né? Então, todas as vezes que a gente tá nutrindo raiva por alguém, olha, ele falou, ele não consegue perdoar, não consegue esquecer, não consegue levar o aprendizado da situação. Todas as vezes que a gente tá remoendo algo, não é somente a emoção, o corpo físico também está passando por aquilo junto com a gente e está liberando um veneno para nós, porque a gente fica ali se maltratando. Então é importante observar isso. Será que vale a pena? Vale a pena quem está certo e quem está errado? Não é melhor olhar para o aprendizado? Como eu disse, às vezes as pessoas são injustas com a gente, às vezes a gente é injusto com os outros. Nessa dança da vida, muitas vezes a gente foi vilão, muitas vezes a gente foi mocinho. E tá tudo bem, é aprendizado. A gente, de uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente, procurou por aquilo, tá? Então, vou ler aqui o último pedacinho. Especialistas em doenças relacionadas com estresse dizem que pessoas que foram magoadas, maltratadas, enganadas ou feridas reagem muitas vezes enchendo-se de ressentimento e ódio contra os que os prejudicaram.
Essa reação provoca feridas inflamadas e purulentas na mente subconsciente. E só há um remédio. Elas têm que extirpar e eliminar essas mágoas, e a única maneira segura de fazer isso é pelo perdão. Perdoar é amor em ação. O elemento essencial na arte do perdão é a disposição de perdoar. Se você deseja sinceramente perdoar alguém, já ultrapassou metade da barreira. Claro, você compreende que perdoar não significa necessariamente gostar ou fazer amizade com quem o magoou. Não podemos nos obrigar a gostar de alguém. Isso seria a mesma coisa que o governo baixar legislação, tornando compulsórios a boa vontade, o amor, a paz e a tolerância. Então não adianta vir uma lei mandando, né, a gente fazer o bem, não adianta vir a gente querer se obrigar a perdoar algo, tem que ser alguém, digamos, tem que ser algo natural. Não vamos gostar de ninguém simplesmente porque alguém nos dá esta ordem. Mas, e aqui está o ponto crucial, você pode amar sem gostar de pessoas. Vamos entender isso, amar sem gostar. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Impossível como isso possa parecer à primeira vista. Quem quiser realmente fazer isso, pode. Amor significa que você deseja saúde, felicidade, paz, alegria e todas as bênçãos da vida a outra pessoa. Só há um requisito para isso, a sinceridade. Você não está sendo magnânimo quando perdoa, está na realidade sendo egoísta, porque o que deseja aos outros está realmente... Vou ler de novo o que eu me perdi. Você não está sendo magnânimo quando perdoa, está na realidade sendo egoísta, porque o que deseja aos outros está realmente desejando para si mesmo. A razão é que você pensa isto e sente isso. Assim como você pensa e sente, assim você é. Poderia alguma coisa ser mais simples do que isso? Porque, eu tô perdoando ele, porque na verdade eu não tô fazendo bem para ele, tô fazendo bem para mim. É como aquele divórcio energético, encerra o assunto, ninguém me deve nada. E também, gente, nas constelações, a gente aprende ali, digamos que na verdade não é nem perdoar alguém. Por quê? Porque, digamos assim, vamos dizer que eu briguei com um de vocês, então eu ofendi você, tá? Te ofendi. E daí tu já foi lesada porque eu tirei tua paz. E daí eu pedi o perdão, eu vou lá e vou te pedir de novo. Nossa, eu já te incomodei uma vez e agora eu venho te incomodar de novo pedindo algo de ti. Tipo, eu vou lá te pedir algo. Então eu te incomodei 2 vezes. Uma te atazanando a vida e a outra ainda te pedir perdão. Tu tem que me dar algo ainda, além de ter se incomodado. Então, nas constelações a gente trabalha com o eu sinto muito. Procurar alguém e dizer, olha, eu sinto muito pelo mal que eu te causei, eu sinto muito pelo que aconteceu entre a gente. E cada um assumir o seu 50%, porque é aquele ditado, ninguém briga sozinho. Eu sou responsável pelos 50% de sucesso e de derrota e de insucesso do relacionamento, seja profissional, seja afetivo. Então, na constelação a gente trabalha com isso. Eu sinto muito pelo que eu fiz, assumo a minha parte e deixo contigo o que é teu, deixo contigo a tua parte. Assim fica mais leve para todo mundo. A pessoa não vai ter que te dar perdão, ela vai entender isso que tu tá falando, né, de que tu sentiu muito, é como se fosse um pedido de desculpa sem exigir isso dela. E vai também assumir os 50% dela de culpa, digamos assim, que não é culpa, é responsabilidade. Então, seguindo aqui, técnicas para o perdão. Vejamos um método simples, mas eficaz para despertar em si mesmo o espírito de perdão. A técnica, se a praticar, vai produzir maravilhas em sua vida. Tranquilize a mente, relaxe, solte-se, pense em Deus e no amor dele por você. E afirme o seguinte: total e livremente perdoo. Daí pensa no nome de quem o ofendeu. Absolvo mental e espiritualmente. Perdoo tudo ligado ao assunto em questão. Estou livre e ele está livre. E esse sentimento é maravilhoso. Esse é o dia em que concedo anistia geral. Absolvo todos que já me feriram e desejo a todos saúde, felicidade, paz e todas as bênçãos da vida. Faço isso livre, alegre e amorosamente. Sempre que pensar na pessoa ou pessoas que me magoaram, direi, eu perdoei e lhe desejo todas as bênçãos da vida. Estou livre e eles estão livres. É maravilhoso.
O grande segredo do verdadeiro perdão é que logo que se perdoa alguém, não há necessidade de repetir a oração. Em qualquer ocasião em que a pessoa em causa ou a afronta surgir em sua mente, deixe o bem ao culpado e deseje o bem ao culpado e diga que a paz seja contigo. Faça isso tantas vezes quanto o pensamento lhe acudir. Você vai descobrir que após alguns dias, o pensamento na pessoa, na experiência, voltará cada vez menos, até desaparecer. Eu lembrei agora da oração, aquela de 21 dias do Arcanjo Miguel. É uma oração que fala, né, que todos aqueles que precisam, né, que eu perdoar, que eu perdoe, todos os que tenham que me perdoar, que eu seja perdoada, seja dissolvido, todas as coisas dessa vida, de outras vidas, quem ainda não fez, vale muito a pena, uma oração muito bonita e muito poderosa. Vamos lá, deixa eu ver se falta muito, já tô sem voz aqui, não, tô no final, vamos lá. O teste decisivo do perdão. Garimpeiros e joalheiros usam o chamado teste do ácido para saber se um metal é ouro mesmo ou imitação. Há também um teste do ácido, decisivo para verificar se o perdão é sincero. Imagine que eu lhe diga alguma coisa maravilhosa sobre alguém que o enganou, roubou, prejudicou de alguma maneira. Se você começar a chiar de raiva ao ouvir as boas notícias sobre tal pessoa, as raízes do ódio continuam em seu subconsciente, fazendo o diabo com você. Suponhamos que você fez um tratamento dentário muito doloroso no ano passado e que neste momento me conta como foi. Se eu lhe perguntar se está sentindo alguma dor agora, você me olhará surpreso e dirá: claro que não, lembro-me da dor, mas não a sinto mais. Aí está. Se realmente perdoa alguém, pode lembrar-se do incidente, porém não sentirá mais o ferrão ou a dor que ele lhe provocou. Este é o teste do ácido, do perdão. Você tem que passar nele psicológica e espiritualmente. De outra maneira, está simplesmente enganando a si mesmo. Não está de modo algum praticando a verdadeira arte do perdão. Quem tudo compreende, tudo perdoa. Adorei esse teste de ácido aqui. Quando eu lembrar de alguém ali, sabe quando primeiro vê a pessoa na rua, tu quer atravessar a rua para não passar por ela. Depois de um tempo, quando aquilo está resolvido, tu pode passar por ela, pode até cumprimentar. Por quê? Porque ela não tira mais a tua paz. Tu resolveu aquilo dentro de ti, tu liberou ela, tu te liberou, tu cortou aquele laço energético, assumiu tua responsabilidade, devolveu para ela a responsabilidade dela. Assim fica muito mais leve. Quem tudo compreende, tudo perdoa. Uma vez que compreendeu a lei criadora de sua própria mente, você deixa de culpar pessoas e situações por tornar-lhe a vida difícil ou insatisfatória. Reconhece que seus próprios pensamentos e sentimentos é que lhe criam um destino. Além disso, sabe que fatores externos não causam nem condicionam sua vida e suas experiências. Pensar que outros podem prejudicar sua felicidade, que você é a bola de futebol que todos chutam de um destino cruel, que tem que se opor e lutar contra alguém para conseguir sobreviver, todas essas ideias revelarão a natureza destrutiva que lhes é inerente. Logo que você compreender que pensamentos são coisas, Esse princípio, aliás, é claramente exposto na Bíblia. Porque, como imagina em sua alma, sim, ele é. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Agora sim, chegamos na parte de revisão e hoje tem só 14. Só 14, meu Deus, vamos lá. Nem Deus nem a vida escolhem pessoas. A vida não tem favoritos. A vida ou Deus apenas parece favorecê-lo quando você começa a se alinhar com os princípios de harmonia, saúde, alegria e paz. 2. Deus ou a vida jamais nos envia distúrbios, doenças, acidentes ou sofrimentos. Nós os provocamos com pensamentos negativos e destrutivos. Segundo dispõe a lei, quem semeia ventos, colhe tempestades. 3. O conceito que você faz de Deus é a coisa mais importante de sua vida. Se realmente acredita em um Deus de amor, seu subconsciente responderá trazendo-lhe incontáveis bênçãos. Acredite em um Deus de amor. 4. Nem a vida nem Deus tem má vontade com você. A vida jamais o condena. Ela cura o corte na sua mão, perdoa-lhe se queima o dedo, reduz o edema e restitui a inteireza e imperfeição à parte lesionada. Eu lembro uma vez que eu ouvi essa questão desse amor, o que é amor incondicional?
Deus ama a todas as criaturas que Ele fez. Ele me ama, ama você, ama aquele que está fazendo bem, ama aquele que está distribuindo comida aos pobres, ama ele que está ajudando as criancinhas, mas Ele ama também o bandido que está assassinando alguém, que está assaltando alguém. Ele ama sem dizer, tu faz algo bonitinho, eu vou te amar, tu faz errado, eu não vou te amar. Não, o amor divino é enviado para todos os seres. Cada um que escolhe se recebe, se aceita aquele amor ou não. É como o fluxo que a gente recebe dos nossos pais. Muitas pessoas às vezes trancam a vida, não conseguem prosperar, porque não aceitam o amor que veio dos pais do jeito que veio. Criticam o pai e a mãe, não aceitam a forma como os pais puderam amar. Então, é como que se fala, né, o fluxo do amor interrompido. Tem muita gente que tem esse fluxo também interrompido por Deus, achando que Deus não ama, achando que Deus está castigando, quando na verdade a pessoa está colhendo os frutos, como diz ali o livro. Quem semeia vento, colhe tempestade. Ele está colhendo os frutos do que a própria vibração dele trouxe para ele. Porque aquela lei de causa e efeito. Ele está fazendo algo de errado agora, daqui a pouco aquilo retorna para ele, como um bumerangue. Enviei um pensamento bom, volta bom. Fiz uma boa ação, volta outra boa. Lembra aquilo que eu falei ontem também? O Criador não se deixa vencer em benevolências. Se tu ajudou, tu vai receber. Só que às vezes a gente não entende os prazos do universo. Às vezes algo de ruim que tu tá fazendo agora, tu não vai colher o bumerangue vai voltar lá na outra vida. Por quê? Porque a alma é a mesma. Então não importa se mudou de corpo. Eu tô plantando agora, talvez o bumerangue com a colheita vai vir na outra vida. A gente não sabe. Então não adianta a gente querer reclamar ou achar ruim, porque a gente não entende o contexto todo. O importante é ter consciência de que mais cedo ou mais tarde, tanto a vitória quanto a derrota virá. Por quê? Porque é a lei ali, como ele falou, de causa e efeito. O que a gente está fazendo é aquilo que a gente vai receber. Não que Deus está fazendo algo por alguém, por quê? Porque Ele ama todo mundo igual, Ele fez todo mundo. E Ele tem todo o tempo do mundo para esperar se alguém vai resolver se iluminar, vai resolver abrir, expandir a consciência, vai resolver despertar nessa ou daqui 50 encarnações. Para Deus, indiferente. Ele ama todo mundo, vai sempre amar, então tá tudo certo. Vamos lá. Gente, minha barriga tá roncando, tô com fome, já tá tarde, ainda tenho atendimento, mas vou terminar de ler aqui. Mas que não dê pra ouvir a barriga roncando. 5. Seu complexo de culpa é um conceito falso de Deus e da vida. Nenhum dos dois o julga ou castiga. Você faz isso consigo mesmo, através de efeitos produzidos pelo subconsciente e que tem origem em suas crenças falsas, pensamentos negativos e autocondenação. 6. Deus ou a vida não condena nem castiga. As forças da natureza nada têm de más. Os efeitos de seu uso dependem de como usa o poder que em você existe. Você pode usar a eletricidade para matar alguém ou iluminar a casa. Usar água para afogar uma criança ou para saciar-lhes a sede. O bem e o mal têm origem no pensamento e na intenção da mente da pessoa. 7. Deus ou a vida jamais pune. As pessoas se punem com falsos conceitos sobre Deus, vida e universo. Como o pensamento é criador, elas criam o próprio sentimento. 8. Se outra pessoa critica e esses defeitos existem em você, rejubile-se, dê graças e aprecie os comentários. Você terá assim a oportunidade de corrigir os defeitos. 9. Nenhuma crítica pode feri-lo quando você sabe que é senhor de seus pensamentos, reações e emoções. Esse fato dá-lhe a oportunidade de rezar pelo próximo e abençoá-lo. E com isso abençoar-se também. Então aquilo não importa o que os outros falem. Por exemplo, estou gravando as lives, não importa se alguém está achando isso engraçado ou não, ou está rindo. Deixa pensar, não sou responsável pelo que o outro pensa. E eu sei o que eu quero para minha vida, então, tranquilo. 10. Quando ora por orientação e ação correta, aceite o que lhe for dado. Reconheça que é bom, muito bom, o que recebeu. Desta maneira, não terá razão para autopiedade, críticas ou ódio. 11. Nada é em si bom ou mal. O pensamento é que lhe dá essa característica. Não há o mal no desejo de alimento, sexo, riqueza ou verdadeira autoexpressão. Tudo depende da maneira como você usa essas ânsias, desejos e aspirações. Seu desejo de alimento pode ser atendido sem matar alguém por um pedaço de pão.
12. Ressentimento, ódio, má vontade, hostilidade estão por trás de um número enorme de doenças. Perdoe a si mesmo e a todos, doando amor, vida e boa vontade a todos os que o magoaram. Continue a agir assim até que possa encontrá-los em sua mente e saber que está em paz com eles. 13. Perdoar é doar alguma coisa. Dê amor, paz, alegria, sabedoria e todas as bênçãos da vida, até que não exista mais nenhum ferrão em sua mente. Esse é o teste do ácido do perdão. 14. Se alguém o magoou, mentiu sobre você, o caluniou e disse a seu respeito todo tipo de coisas más, seus pensamentos sobre essa pessoa são negativos? Se não, você não perdoou. Se são, você não perdoou. As raízes do ódio continuam em sua mente subconsciente, criando-lhe todos os tipos de problemas. A única maneira de fazer murchar essas raízes é regando-as com amor. Deseje a essa pessoa todas as bênçãos da vida. Esse é o significado de perdoar. Até 70 vezes 7. Então, amanhã eu continuarei ali no capítulo 18. E hoje, então, antes de encerrar aqui a live, eu gosto sempre de convidar vocês a fazerem ali uma meditação curtinha. Então, vamos fechar os nossos olhos. Respira fundo. Conecta com o coração, com esse chakra do amor incondicional. Imagina uma luz verde pulsando bem aqui no meio do peito. E eu vou pedir, mas primeiro que você respire fundo novamente. Solta. E agora eu vou pedir que você visualize essa luz verde no seu peito, ligando você até alguém que você sente que tem alguma ligação negativa com a pessoa. Seja porque você fez mal a ela, seja porque ela fez algum tipo de mal a você. E como hoje vimos no livro que guardar rancor, mágoa, ódio envenena nós mesmos, eu peço que você pense nessa pessoa e a gente vai repetir as frases do Ho Oponopono. Então, se imagine em frente a esta pessoa, vocês conectados por este fio do coração. Imagine esta luz verde de cura tocando o coração dela também. Essa luz divina passa pelo seu coração, passa pelo coração dela, ligando vocês. E eu peço que você olhe para ela, independente se foi ela a errada, digamos assim, ou você. Olha para ela e diga: sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Quando a gente fala essas palavras, a gente libera amarras energéticas negativas. Por quê? Porque a gente diz que a gente sente muito por aquilo ter dado errado, por aquilo ter sido difícil para ambos. Me perdoe, por quê? Porque eu reconheço a minha parte também de responsabilidade. Eu te amo, porque eu amo Deus que há naquela pessoa, eu amo a centelha divina que há nela. E eu sou grato, por quê? Porque eu aprendi, aquilo me lapidou, me relacionar com ela me ajudou a ser quem eu sou hoje. Por isso, independente se a experiência foi boa ou mal, eu aprendi como ser ou como não ser, com quem eu quero ter por perto ou quem eu preciso ter longe, quem eu prefiro ter longe. Então, independente do que tenha acontecido com essa pessoa, envie luz verde de cura para ela. Visualize uma luz azul agora envolvendo vocês, cortando qualquer emaranhamento negativo que possa estar entre vocês, impedindo reconciliação, impedindo que cada um siga seu caminho da melhor forma possível. E agora, emanando luz de amor, luz de limpeza, se despeça desta pessoa,
Veja ela se afastando, seguindo o caminho dela. Pode ser que o caminho de vocês voltem a se cruzar lá na frente, mas independente se isso aconteceu ou não, vocês serão novas pessoas. Como o livro diz, cada 11 meses somos uma pessoa completamente nova. Então, se a vida uni-los novamente, que vocês recomecem de um novo ponto de vista, de uma nova perspectiva, sem cometer os mesmos erros, digamos assim. E caso não venham a se aproximar, que cada um siga o melhor caminho possível. Então se afaste, trazendo paz para o seu coração, libertação para o seu coração, pois ao liberar alguém você está se liberando. Respire fundo, permita que essa luz verde de cura percorra todo o seu corpo, dos pés à cabeça. Vai sentindo um calor no peito irradiando por todo o corpo, te lembrando que você está aqui agora e que você pode sim escolher ter mais amor, mais compaixão, olhar a vida com os olhos com mais leveza, começando por você, expandindo isso para todos à sua volta. Agora eu peço mais uma vez que você respire fundo e quando se sentir pronto, pode abrir os olhos. E, mais uma vez, encerramos a nossa live, que está quase no fim já a leitura do livro. Minha gratidão a todos que entraram hoje, que mandaram ali carinho, acenaram. Um beijo no coração de todos quem assistir depois. Que Deus abençoe todo mundo. Fiquem bem.